Eu achei que essa história de Juliana, Otávio Mesquita, Léo Lins, Danilo Gentili, toda essa treta já tinha acabado. Mas, pelo que eu entendi, a treta tá mais quente que nunca, né? E agora o Léo Lins veio falar que ele sabe o que aconteceu com a Juliana e que isso que aconteceu com a Juliana pode estar acontecendo com você ou comigo. Então, eu vim tentar entender o que ele tá falando e dar minha opinião sobre o assunto também. Vamos ver? Volta. O que aconteceu com a Juliana pode estar acontecendo com você. Estou querendo dizer que você pode estar sendo assediado e não sabe? Não Não, não é sei. isso. Estou querendo dizer que você pode estar sendo vítima Tá. de armadilhas da sua mente, sem estar ciente disso. Eu vou trazer, inclusive, uma história de bastidor para corroborar isso. Eu estou aqui Tudo literalmente bem. tomando café mesmo. Eu acordei. Tá. Ele tá falando ali então que o que ele quer explicar é mais ou menos o papel da vítima ali, né? Que você pode estar sendo feito de vítima pelos seus pensamentos. Meio que isso que ele quis dizer? Tá. E falei, vou gravar esse vídeo. Nossa, ele acorda com essa roupa, eu só uso esta roupa É o o tempo uniforme, todo, eu não né? tiro nem para Dorme, tomar banho. pijama, toma banho. É, e aí eu decidi fazer esse vídeo, porque eu já ia ter feito antes, depois larguei mão, mas eu falei, olha, não, eu vou fazer. Eu preciso dar a minha parcela de contribuição na luta contra a ignorância e a imbecilidade da Que nossa isso, nação. E cara? por isso eu estou Mas não aqui concordo. A gente tem que erradicar a contribuindo burrice. contra esta crescente ignorância. Deixa eu tomar Tá. um gole de Quero café aprender. Bora. O que você tem a falar? para me acalmar. Esse pequeno tapete é porque em horas vagas eu brinco com o meu baralho, eu treino mágica. Ele É, tem gatos também. vamos lá. O que Eu aconteceu com a pensei quem Juliana pode perguntou, estar mas acontecendo não com quis ser você. rude. O que eu estou querendo dizer com isso e o que eu quero... Você vai sair desse vídeo melhor do que você entrou. Por isso, fique até o final. Isso é O bom. que eu estou Quando o querendo vídeo dizer com isso? soma, a gente fica feliz. Inclusive, o Danilo acabou de ser chamado, o Feltrin, jornalista Feltrin, deu essa notícia. O Danilo foi convocado para dar o seu depoimento nessa investigação da acusação de não dá para falar, corta o engajamento, envolvendo Juliana e Otávio Mesquita. O que eu tinha para falar a respeito disso eu já falei, na verdade eu não me envolvi no caso, até a Juliana cometeu uma injustiça, falando que o Danilo Citou o Danilo, né? não ajudou, que será que ela precisava ser branca e rica? Aí eu falei, agora Então, gente, pra quem não entendeu até agora, ele tá fazendo um gancho com o vídeo anterior dele, no qual ele se pronunciou em defesa do Danilo, quando a Juliana meio que atacou o Danilo, falando que o Danilo meio que omitiu ajuda a ela. E falando que nunca ajudou ela e citou lá que talvez ele não tivesse ajudado ela por ela ser negra e pobre. E vendo essa injustiça na fala da Juliana, o Léo Lins gravou o vídeo anterior em defesa do Danilo, pontuando pontos onde o Danilo foi essencial na carreira e na vida da Juliana, ali, né? Na carreira artística dela. E é sobre isso que ele tá falando aqui, né? Falando o porquê dele ter interferido ou adentrado nessa história, porque ele não queria participar desse caso aí que tá repercutindo tanto na mídia. você cometeu uma injustiça, e eu não vou, com o Danilo, uma pessoa que eu tenho uma estima muito grande, e eu não pude ficar quieto. E aí eu me Compreendo, pronunciei. compreendo. Tá? Uhum. Nos áudios do Danilo, tem uma coisa interessante, porque muita gente, quando saiu a notícia da Juliana, eu vi muitos comentários de tá querendo dinheiro, tá querendo fama, Eu vi saiu isso do também. programa, agora quer aparecer. Vi Esperou muitas sair pra pessoas meter no falando pau, isso. né? Quer acabar E com a quando você empresa. ouve o áudio que está no vídeo do Danilo, é visível que a Juliana realmente ficou incomodada. Realmente ficou incomodada. Porra, mas 4 anos depois. Sim, 4 anos depois, mas é visível como ela tá. Ela não está atuando ali. Né, acho que ela nem sabia que estava sendo gravado, ela não está atuando. Ela realmente ficou incomodada. Isto é real. É algo
E aí Tá. talvez ficou dentro dela, ela queria botar isso para fora, e aí, bom, parece que foi no RH do SBT, enfim, aí tem a história que está transcorrendo. Mas o ponto é, ela realmente ficou incomodada. Esse é um. Isso eu também notei, gente. Deu pra ver, tipo, nas falas dela, né, na voz, que ela tava de fato sofrendo ali, né? Foi gerou um incômodo muito grande pra ela, né? Foi prejudicial pra ela. Esse é um ponto. Mas aí a gente vai para o funcionamento da cabecinha do ser humano, Hum, que é um funcionamento intrincado, né? tá. A gente tem manual de instrução para liquidificador. Às vezes quer dois botões. Um é para ligar, o outro é para girar e triturar os alimentos. Mas não tem um manual de instrução para o cérebro. Né? E se tiver, ninguém lê, porque ninguém lê também o do liquidificador. Tem gente que enfia a mão, será que é assim? A era da imbecilidade. Então, Manual e a receita que vem atrás do pacote dos alimentos, eu acho que nunca ninguém lê. então é, o cérebro humano tem um funcionamento intrincado, né? O que acontece? Eu acho Até que tem também porque o três cérebro humano coisas ele é muito complexo, que né? contribuíram nessa falsa leitura da Juliana, porque primeiro que Só um ponto, pontuar aqui, os gatinhos dele estão mó se divertindo lá atrás, correndo igual doido, parece umas oncinhas. realmente ela foi incomodada. Ela não foi atrás de fama, não foi atrás de dinheiro, ela realmente estava incomodada. Tá, ponto E um, ela estava eu incomodada. acho que na cabeça dela, ela realmente acredita, ou acreditou, não sei se já mudou de opinião, mas ela realmente acreditou que que o Danilo não fez o que poderia fazer por ela, que não ficaram do lado dela. Eu acho que ela realmente acreditou nisso. Mas como? Na cabeça dela, se você ligar no detector de mentira, ela vai falar, não, não fizeram, não sei o quê. Eu acho que ela realmente acredita nisso. Por quê? E aí vamos aos. Tá, mas aí ele tá contradizendo os próprios áudios, né? Os áudios que provam o contrário. Tipo assim, a gente escutou o Danilo prestando ajuda. Meandros do cerebelo. Hum, Existe algo chamado viés de confirmação. Viés de confirmação, existe. aonde você pega os fatos que vão confirmar aquilo que você acredita e aqueles que Fato, existe vão viés de confirmação. refutar o que você acredita, que vão mostrar que não, essa opinião está errada, você pega e joga fora, joga no lixo e apaga na. Então, o viés de confirmação é interpretar e lembrar informações que confirmem a nossa crença e de ignorar as evidências contrárias. Eu já ouvi falar disso. Geralmente, isso é o que gera um trauma, né? Ou são mecanismos de um trauma. Algo assim. Na memória. Então, você só vai pegando peças que encaixam no quebra-cabeça que você vai montar. E aí entra o segundo ponto. Tá. Eu falei que eram três, né? O primeiro é o viés de confirmação. O segundo isso quem fala, inclusive, é a professora Lúcia Helena Galvão. Quem não conhece o conteúdo dela, eu recomendo. Conteúdo excelente. Ela tem Tá. uma palestra sobre o livro chamado Caibalion, onde no princípio do gênero, em um momento ele fala do gênero mental, que é tudo. Gênero não é, esqueça a identidade de gênero, tá? É só. Ele utiliza o termo masculino e feminino, é que isso é o princípio de criação para tudo, inclusive para uma ideia. Você vai germinar a ideia e depois criar e dar forma a ela, né? Então seria o Tá. masculino e o feminino Correto. que atuam criando uma nova vida, por exemplo, tá? E nesse capítulo ele cita um animal muito curioso, com um comportamento muito peculiar, que é o cuco. O cuco é uma ave que ele não choca o seu próprio ovo. Ele vai no ninho de outro pássaro, por exemplo, de um quero-quero, joga o ovo do quero-quero para fora e bota o dele. Sensacional. E aí ele vai embora. O quero-quero volta, o ovo está lá junto com os outros, ele choca. Daqui a um tempo nasce 5 quero-quero e um cuco completamente diferente. Mas para ele é filho dele. Ele fala, pô, eu que choquei.
E aí ele vai lá e alimenta, achando que é filho. O que eu quero dizer com isso? Quando alguém joga um pensamento na sua cabeça, isso é um ovo de cuco. E aí você começa a chocar esse ovo. E Ele se depois, torna um futuramente, você pensamento fala, não, essa ideia, essa constatação fui eu que cheguei. Uhum. Eu falei isso no outro vídeo, eu acho que já haviam pessoas do círculo social que a Juliana frequenta, ou frequentava, não sei, com certeza devia ter um ou alguns que falavam, pô, mas esse Danilo, tu anda com esse cara, preconceituoso, talvez até de mim, mas eu já tinha saído do programa, enfim, fica andando com esses caras, não sei o quê, pô, esse Danilo é um preconceituoso, os caras não te valorizam, eles não dão o devido valor que você tem, você, pô, eles ficam querendo limitar o seu crescimento e não sei o quê, jogando, botando ovo de cuco. E aí botou lá. Isso é fato, né? Se as pessoas ali no ambiente falavam coisas ruins, se você fica escutando alguma coisa ruim de alguém o tempo todo, vai chegar um determinado momento que você vai assumir aquele pensamento como teu. E às vezes não pode não ser o que tu acha efetivamente. Pode ser de fato a ideia de que alguém botou aquilo na tua cabeça e tu tornou aquilo como seu pensamento. Isso é real. E a Juliana depois vai interpretando fatos que corroborem Com essa com ideia. com esse ovo de cuco que foi colocado na cabeça dela. Então, que aí é o viés de confirmação. O que desconfirma, ela joga fora. O que corrobora, encaixa lá no quebra-cabeça. E aí Faz vem o todo terceiro sentido. ponto, que é a realidade. A gente não interpreta a realidade como ela é, né? A gente não reage à realidade como ela é. A gente reage ao que nós interpretamos da realidade. Fato. É isso. Não necessariamente aquilo que você está interpretando é a realidade, mas para você é. E você está reagindo a isso, ou seja, você está reagindo ao que você interpreta da realidade, tá? E aí eu vou dar um exemplo onde isso vai ficar. O realismo indireto, né? De fato é isso. E aí ele definiu aqui, ó, que a gente não percebe a realidade, sim a representação dela criada pela nossa mente. Ou seja, a gente interpreta o ambiente, tudo o que acontece à nossa volta, e é a nossa interpretação que a gente assume como realidade, e não o fato em si de verdade. Ficar muito claro a união desses três fatores, tá? É até história de bastidor, mas que acho que não tem problema nenhum trazer Tá? isso aqui. Ele vai Bom, cortar, ele vai já contar trouxeram uma história tanta de coisa de exemplo. bastidor que eu acho que essa não vai ter problema. Teve uma vez que estavam gravando uma entrevista, eu não lembro se era de uma pessoa que faz mapa astral ou grafologia, que é analisar a personalidade por meio da escrita. Enfim, legal. era alguma coisa assim, uma pessoa que faz análise de outros seres humanos, seja do mapa astral, seja de numerologia, seja de grafologia, enfim. A pessoa estava lá dando entrevista. E aí fez a do Roger, fez, sei lá, do Klein, fez do Diguinho, fez do Murilo, fez... E não tava ficando muito longa, tem que cortar, não tava rendendo. O diretor, o João, no ponto, falou com o Danilo, falou, Danilo, a ação não tá rendendo, vamos pra próxima, segue a pauta. Mudar, né? E aí o Danilo cortou a ação e seguiu em frente, faltou fazer a da Juliana. Ou seja, fez do Roger, fez da banda, fez do Diguinho, fez do Murilo, fez... Dela. Aí, nada da Juliana cortou. Mas cortou do Danilo também, que seria o último, que é o apresentador. Fala, pô, faz dos outros, agora vai fazer a do Danilo. Não fez nem a dele. Né? Mas aí entra aquilo de ignorar. Fala, pô, não fez a minha, mas não fez a dele. Se fizesse a dele, pular só a minha. Então, jogou fora. E, possivelmente, quem sabe se nesse dia ou nessa semana também alguém não falou, pô, os caras lá não te valorizam. Aí ela foi com isso na cabeça. Chega lá, ela tá lá, o programa gravando, aí faz de um, de outro, chega no dela, vamos mudar o assunto. Aí ela para e fala, eles não me valorizam mesmo. Não me valorizam eles não estão nem aí pra mim. Aí ela pegou isso e interpretou desta forma, que não tinha nada a ver com isso. Nada a ver com isso. Você veja bem, quando eu voltei agora lá para gravar um episódio, gravei o Roda Solta, com o Geraldo Magela, o Danilo entrou numa ação ali de perguntar como que o Magela, que é cego, imaginava os integrantes da bancada.
E aí começou lá na ponta o Elvis Porteiro, o Confuso Sobrinho, foi indo um por um, por um, por um. Eram, sei lá, 8 pessoas na mesa. Quando faltavam eu e mais um, 2, porque não estava rendendo muito, ia ficar muito longo. Mesma coisa, eu já percebi. Uhum. Quando faltava eu e mais um, o Danilo mudou o assunto e cortou e acabou. E não fez. Mas eu mesmo já tinha percebido. Eu falei, não tá rendendo. Então, vamos em Tipo frente. assim, não faz sentido. Você vê que é uma situação muito parecida. Agora, Uhum. se tivesse um monte de gente enfiando minhoca na minha cabeça e eu tivesse falado, pô, nem lutou por você quando você foi demitido e não sei o que, tal, eu vou lá, pô, realmente, não, deixando claro, olha, bom, eu não preciso falar nada a respeito da minha De relação com o fato, Danilo, deixou tu vocês ser já sabem. demitido. Agora ele tá te excluindo, Danilo é tá só irmão te pra mim. usando. E a Juliana foi embora chateada com isso. Ela ficou chateada com isso. Aí você pensa, mas também se chateia com tudo, não sei o que. Aí é o que eu estou falando. Às vezes ela já estava com isso na Já cabeça. tava com Ela algumas já foi lá com mágoas, esse né? Umas pensamento, já ideias estava se sentindo fortes. meio para baixo. A mente humana, o ser humano, cada um Às vezes ela funciona também de uma não maneira, o tava. nosso cérebro Às vezes ela não tava num dia bom, tava num dia meio deprê, TPM, whatever. E aí aconteceu tudo isso que corroborou pro mal-estar dela. tem. São muitos neurônios, muitas sinapses, são muitas engrenagens. É fácil para uma dar um curto-circuito e gerar um gatilho. Fato. Que foi o que aconteceu com ela, né? Pô, ela ficou mal daquele jeito, com certeza o episódio da Dani Calabresa foi um gatilho para ela, Com certeza. que tirou a estabilidade, né, emocional dela. Uhum. E nesse dia também. Então, por isso é importante a gente conhecer Os esses gatilhos. funcionamentos da mente humana para não sermos vítimas de nós mesmos. Percebam que Fato mesmo. Isso é muito importante, gente. o viés de Romantizar confirmação, não. para reforçar ideias que jogam na sua cabeça e você cria, acreditando muitas vezes serem conclusões que você chegou por A mais B, por 1 mais 1 igual a 2. Né? E o fato da gente reagir ao que nós interpretamos da realidade. A conjunção desses 3 fatores, eu creio, fez a Juliana olhar essa situação e falar, realmente não me valorizam, realmente não estão nem aí para mim, e realmente naquele caso que eu fiquei Fui visivelmente abandonada, machucada, ninguém se não me importou. defenderam, não ficaram do meu lado. Uhum. Eu acho que pode ser que ela, às vezes, realmente acreditou nisso, ignorando fatos como a conversa, o áudio que o Danilo mostrou. Você fala, meu Deus, mas é óbvio que ficaram do seu lado. Qualquer pessoa está vendo isso. E esse bobeiro esqueceu. Entende? É o que eu falei. Inclusive no vídeo que eu falei isso da Juliana, eu falei, olha, eu acho que eu prefiro acreditar que é isso do que... Porque a outra hipótese não, ela sabe que defenderam, ela sabe tudo, mas ela E tá preferiu ir segundo lá não e falar que o sabendo. Danilo não ficou do lado dela. Talvez se ela fosse branca e rica, ele ficaria. Porra, eu acho que eu não quero acreditar que a Juliana teve um desvio de caráter desse ponto. Também acho que Então, não. Eu eu acho que eu fico mais realmente com a tua creio teoria. nessa primeira hipótese, Uhum. é, aonde você vê essa reinterpretação de fatos. Será que eu tenho que ser branca e rica? Isso eu fiz questão de ressaltar no vídeo que eu fiz e até foram buscar o momento que a Juliana entrou para fazer vídeos com isso. A final ficou entre a Juliana, uma preta e pobre, e uma menina branca e rica. O Danilo escolheu a preta e pobre e descartou a branca e rica. Só esse fato já refuta essa sua crença de que ele não vai estar do seu Fato. lado porque você não é branca e rica. Mas peraí, mas ele já ficou do seu Ele já lado te escolheu, quando eu né? podia escolher uma branca e rica. Então, assim, para te dar uma carreira, para te dar para mudar a sua Oportunidade. vida, porra, dá água pro vinho. Mas aí você ignora. É o que eu falei, viés de confirmação. Então, esses 3 fatores, tá? Então como é que eu não caio nisso? Porque todos podem ser alvos disso, né? Às vezes Pois você é. pode estar tendo uma leitura da realidade e acreditando. Isso também acontece geralmente nos ambientes quando você fica num. Quando você convive ou vive num ambiente tóxico e ninguém acredita nas coisas que você faz,
ou que ninguém acha que você é bom, e aí todo mundo fica te falando, ah, mas nossa, eu acho que isso que você tá fazendo não vai dar certo. Ah, mas eu acho que isso daí é ruim. Nossa, mas você vai tentar isso? Você não devia estar tentando outra coisa? Ai, faz isso aqui que é melhor, que isso daí é muito ruim, não sei o quê. E daí, de tantas pessoas te falarem isso, você passa a acreditar que o que elas falaram é verdade, e aí você passa a assumir isso como seu próprio pensamento e desiste dos seus próprios sonhos. Sabe? Isso é muito foda. Se eu escutasse, por exemplo, o que todo mundo me fala de, sei lá, de tentar a internet, de fazer outra coisa, não sei o quê, eu não faria nada. Eu simplesmente assumi tudo que todo mundo fala como verdade e lascou, sabe? Tem que tomar cuidado, tem que ter esse filtro. Tu tem que saber que às vezes as pessoas vão te falar coisas e se você tá num dia mal e você absorve aquela informação e pega pra si, tu vai se lascar. De verdade. Cegamente naquilo, enquanto que a real realidade não é essa, é apenas a sua interpretação dos fatos e um viés de confirmação corroborando para que você reforce esse seu Reforçando pensamento, o que seu muitas vezes nem é pensamento, né? A seu, teoria. foi implantado em você. Então, Uhum. como que você combate isso? Primeiro, tendo a consciência que a mente humana funciona dessa forma, que a gente tem esses, Acho que isso é um fator muito vamos importante, chamar de, saber como não funciona. diria erros de programação, mas que a gente funciona dessa Como você forma. Então, pode ser você tendo influenciado pelo esta ambiente de consciência, acordo com o que as pelo pessoas menos já falam pra vai você. trazer a dúvida, já vai trazer o questionamento de, Uhum. peraí, será que realmente foi isso? Será que a interpretação que eu estou Isso tendo faz desses fatos sentido? está correta? Uhum. Vou lá, vou conversar com a pessoa, vou tentar, vamos ter uma conversa amigável, vamos procurar esclarecer as coisas por meio do diálogo. O diálogo é sempre muito importante. Então, você ter a consciência disso, para se auto-questionar, buscar o diálogo e buscar diferentes pontos de vista, porque se a Juliana falasse comigo, com o Murilo, com o próprio Danilo agora recentemente, olha, pô, eu ainda estou mexido com aquilo, pô, eu fiquei chateada que vocês não me defenderam, já iam falar, não, como assim, Ju? Que não te defendeu, você não lembra? A gente conversou. Não, conversou, mas não, peraí, Talvez como assim? explicariam, né? E quem sabe isso já Talvez nessa conversa, né, explicando detalhadamente que olha aqui, a gente tomou parte, a gente tentou e tal, ela entendesse, né? Mas ela estava afastada de todo mundo, né? Ela não tinha esse contato, esse espaço para conversar, talvez, não sei. esclareceria, ela, caramba, é verdade, gente. Esclareceria. Não, pô, de fato, realmente vocês ficaram do meu lado. Isso já poderia ser o suficiente. Então, Poderia. cuidado para você não estar passando por isso. Será que você está? Será que você não está? Graças a Deus, Busque não. aí o que você vem passando. Será que você não Graças a Deus eu não estou passando por isso, né? Não estou. Mas eu já fiz esse tipo de análise, eu não sabia que o nome era o viés de confirmação, mas alguém já havia me falado algo desse tipo e eu já havia observado que muitas vezes, é, quando. Aquela escutória que eu te contei, quando você não acredita. Não é que você não acredita, quando só você acredita naquilo. E aí as outras pessoas discordam da sua ideia, ou acham que não vão dar certo, ou acham que o que você tá fazendo é errado. E aí elas começam a falar outras coisas sobre o que tu tá fazendo. E aí você começa a duvidar às vezes, ou você cogita que você possa estar errado e eles estão certos, mas eles nunca fizeram aquilo que tu tá fazendo. Então como que eles estão certos, sabe? Eu já passei por algo similar, mas hoje eu tenho discernimento suficiente para, tipo assim, entender que o que eles pensam é de acordo com as crenças deles, o que eles acreditam, como eles acreditam e enxergam o mundo, e o que eles falam para mim não me afeta como afetava antes, sabe? está chocando algum ovo de cuco? Fique Não atento com tô isso. chocando ovo de cuco Se você nenhum. gostou desse tipo de vídeo, eu fiz uma vez falando sobre dissonância cognitiva, um vídeo que, pô, bateu mais de 600 mil visualizações sobre um assunto que não é uma pauta cômica. Eu fico muito feliz com o alcance que esse vídeo teve. Se você gostaria de mais vídeos como esse, deixa a sua mensagem nos Gostei, viu? comentários, distribua esse vídeo. Gostei, Léo Lins. Gostei. Muito bom.
falou tudo.